Meus irmãos, esse tema da cura do leproso é um tema que realmente todos conhecem. Nós já ouvimos falar diversas vezes sobre esse milagre, que é um trecho muito curto da Escritura Sagrada, mas ele contém lições poderosas e profundas. Nós aprendemos muito, muito mesmo com esse trecho bíblico. O Senhor Jesus, Ele não precisa de muito, Ele não precisa de muitas coisas para que o milagre seja realizado por Ele. Afinal de contas, Ele é o próprio Deus. Afinal de contas, Ele é o próprio Senhor que governa sobre tudo, sobre todos e tem o poder em suas mãos. Quando nós olhamos ao redor, eu gostaria de trazer um paralelo com a nossa realidade hoje. E um pouco mais para frente na mensagem, vocês vão poder perceber a semelhança entre aquele leproso e algumas pessoas. Isso vai ficar muito claro ao longo dessa mensagem. E nós percebemos que, ao longo da vida, nós vemos pessoas aprisionadas. Elas vivem aprisionadas, só que não em uma prisão com algemas, com correntes, não. Muitas pessoas são aprisionadas em uma algema que não se pode ver com os olhos carnais. E essa prisão e essa algema se chama pecado. O pecado muitas vezes ele não é visto com os olhos carnais, mas os olhos espirituais, eles discernem aquilo que é carnal, aquilo que é pecado e aquilo que é espiritual. Nesse relato, que nós vamos ler agora aqui um pouco mais para frente, é um relato que vai falar sobre Jesus descendo do monte. Ele acaba de descer do monte, aonde ele prega o maior sermão da Bíblia, um dos sermões mais poderosos e impactantes. Então Jesus está descendo, ele está descendo da montanha, e logo quando ele desce da montanha, existe esse encontro. E nós vemos aqui nesse encontro que esse leproso, provavelmente, ele era alguém que estava caminhando ali entre aquelas pessoas que eram limpas, mas ele não era alguém limpo. A lei dada a Moisés, no livro de Levíticos, no capítulo 13 e capítulo 14, são dois capítulos muito extensos. O capítulo 13 e o capítulo 14 são muito extensos, mas ali nós aprendemos aquilo que o Senhor determinou para que fosse feito com aqueles que eram acometidos de lepra. A lepra naquela ocasião era uma doença incurável e era considerada a pior doença da face da terra. Não havia nenhuma outra doença que era tão forte quanto a lepra. Ela era incurável. As pessoas que eram acometidas de lepra, elas viviam apartadas da sociedade. As pessoas que viviam acometidas por lepra, elas não poderiam se relacionar com mais ninguém, porque afinal de contas, após ela se apresentar ao sacerdote, a Escritura fala que ela deveria se apresentar ou a Arão, ou aos filhos de Arão. E quando Arão desse o entendimento de que aquela pessoa estava acometida com a lepra, ela imediatamente deveria se afastar da comunhão. Você sabia que, olha como que a pessoa que era acometida de lepra, ela vivia um estágio de humilhação profunda. Quando uma pessoa que estava limpa chegasse perto, passasse perto de alguém que era leproso, o leproso, de acordo com a lei, deveria gritar em alta voz: impuro! Imaginem o grau de humilhação. Todas as vezes que alguém passava por essa pessoa, ele deveria gritar: impuro!
E quando ele fazia isso, trazia para si uma humilhação. E ele não podia nem tocar em ninguém, porque se tocasse em alguém, automaticamente aquela pessoa que estava sendo tocada por esse leproso também se tornaria impura. E também ninguém podia tocar nele, ou seja, existia um afastamento completo. Eu trouxe aqui algumas características para nós entendermos um pouco sobre acerca da lepra, ou nos nossos dias atuais, a hanseníase. Todos já ouviram falar dessa doença, amém? Ok. A lepra, ela é uma doença crônica, causada por uma bactéria chamada Microbacterium leprae, e ela pode afetar qualquer pessoa, ou seja, todos, sem distinção de cor, classe social, religião, todos podem ser acometidos por ela. Ela caracteriza-se por uma diminuição ou perca total da sensibilidade térmica, dolorosa, tátil, força muscular, e ela atua principalmente nos membros, braços, pernas. E essa doença, ela começa a corroer a pele. Conforme ela vai se avançando, ela vai deteriorando a pele. A pessoa que está acometida por hanseníase ou por lepra, ela não sente mais dor na sua pele. E aqui existe algo poderoso, que um pouco mais para frente nós vamos compreender. A pessoa que está acometida por lepra, ela perde a sensibilidade, ou seja, ela já não sente mais dor. Ela só pode sofrer alguma pancada na região do braço ou na região da perna, e aquilo já não sente mais dor. Consequentemente, se não sente mais dor, o que acontece? Não incomoda, correto? Correto? Se nós não sentimos dor, não incomoda. Então é isso que a lepra vai fazendo. E hoje, nos nossos dias, trazendo para a nossa realidade, existem muitas pessoas mesmo, que estão acometidas por doenças, que são sim, no físico, mas hoje nós temos muitos homens e mulheres acometidos por uma doença emocional e espiritual. O vício, o pecado, a discriminação, tudo isso vai fazendo com que nós fiquemos cada dia mais com a vontade, com a intenção de fugirmos da presença do Senhor. Mas não é isso que Deus quer. Jesus Cristo, quando veio a essa terra, pisou nesse chão, Ele estava salvando, resgatando aqueles que haviam se perdido. E para Jesus, não há nada, absolutamente nada, que possa ser impossível. Você crê nisso? Digam amém. Amém. Aleluia. Vamos para a palavra, meus irmãos. Vamos ler a nossa Bíblia. Mateus capítulo 8. Vamos ler apenas 4 versos. Eu vou ler na versão ARA. Mateus capítulo 8, verso 1. Todos acharam? Vamos lá? Se você está com a sua Bíblia no celular, ligue sua Bíblia aí, tá bom? Se você trouxe a sua Bíblia papel, acompanhe comigo a leitura, por favor. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho. Senhor, nesta manhã, o que será ministrado aqui, o que será pregado aqui é a Tua palavra.
E a tua palavra é poderosa. A tua palavra, ela pode transformar a nossa história. Eu clamo, Senhor Jesus, para que nesta manhã o Senhor venha manifestar ainda mais o teu poder e a tua glória em nosso meio. Abra o nosso entendimento espiritual, abra os nossos olhos espirituais, o nosso coração espiritual, para que a gente consiga compreender aquilo que o Senhor tem para falar por nós. Senhor, não permita que o inimigo roube a porção da tua palavra que será ministrada aos nossos corações, e que o Senhor receba toda a glória, todo o louvor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu falei um pouco antes, esse trecho é um trecho que acontece posteriormente à descida de Jesus do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Olha, esse foi o maior sermão que Jesus pregou. Foi o maior sermão que Jesus pregou. Ali nesse Sermão no Monte ele fala sobre a bem-aventurança, ele vai falar sobre a justiça, ele vai falar sobre a ansiedade e a solitude da vida, ele vai ensinar como orar através do Pai Nosso, ele vai nos ensinar como construir e como nós devemos construir a nossa casa, sobre qual alicerce nós devemos construir a nossa casa. Uns constroem em areia, outros constroem sobre a rocha. Então Jesus abençoou muitas pessoas enquanto ele ministrava esse Sermão do Monte. Muitas pessoas foram abençoadas pelo Senhor, porque ouviram a sua voz, ouviram essas palavras, e eu creio que como o próprio Senhor estava falando, o coração daquelas pessoas deveria estar queimando, ardendo. Só que nós temos na contramão aqueles que estavam assentados com Jesus no monte, e nós temos esse homem, que eu creio, fazendo a leitura bíblica, eu acredito que esse homem, possivelmente ele não estava no monte, mas ele estava próximo do monte. E tudo aquilo que Jesus ministrou e pregou naquele sermão, eu tenho certeza de que foi expandido. As pessoas começaram um a falar para os outros, e as pessoas que desciam do monte falavam: olha, você ouviu quão poderoso foram as palavras desse Senhor. Então, esse leproso, eu creio que ele estava perto, e ele compreendeu e se apegou na única oportunidade que ele teria. Se ele não tivesse tido a atitude que ele teve, o Senhor passaria, e ele seria mais um leproso. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, esse homem, levado também, eu creio que levado até Jesus, para que o nome de Cristo fosse ainda mais glorificado, eu creio que esse homem teve uma atitude muito, muito, muito forte. Meus irmãos, eu fico impressionado quando eu vou para a Escritura e observo que Jesus, todos os milagres que Jesus realizou aqui nessa terra, todos eles, que nós temos relatados na Escritura, eles tiveram o objetivo de glorificar ao Pai, de fazer com que o nome de Deus Pai fosse glorificado, e também honrar o Filho. Todos os milagres de Jesus glorificou ao Pai, honrando o Filho. E Jesus, através dos milagres que ele realizou, ele demonstrou de forma prática como que é o coração de Deus. É um coração amoroso, um coração que se compadece da sua criatura, um coração que tem prazer em ir de encontro à sua criação, a fim de restaurá-la. Então, todos esses milagres tiveram um propósito específico, de glorificar o nome do Senhor. O que me chama a atenção aqui nesse trecho é que precisou que alguém se despisse de si mesmo, perdesse a sua vergonha, deixasse de lado a sua solidão, deixasse para trás quem ele era, para ir buscar uma realização, uma cura
no único que poderia fazer isso. E de contrapartida, se nós temos um homem que abriu mão da sua própria vida, do seu próprio status, da sua própria condição, nós temos também Jesus Cristo, que quando desce do monte, está atento a tudo o que está acontecendo à sua volta. Absolutamente nada passa desapercebido aos olhos de Jesus. Nada. Não são os nossos problemas, não são as nossas dificuldades, não são aquilo que nós estamos enfrentando. Nada pode passar desapercebido aos olhos de Jesus. Ele está atento sobre tudo. Então esse Senhor que está atento a tudo que está acontecendo à sua volta, tem a sensibilidade, tem o amor que somente um Senhor poderoso haveria de conseguir ter. Então Jesus me ensina algo muito poderoso nesse primeiro trecho. Ele vai me ensinar que Jesus não está nem indiferente e nem distante daqueles que o buscam. Jesus não está indiferente e muito menos distante daqueles que o buscam. Se você tem algo que você gostaria que o Senhor realizasse, Ele está aqui. Ele está pronto para realizar. Nessa manhã, não é um simples domingo. Não é um simples domingo. Eu creio poderosamente que essa manhã, Cristo está descendo do monte. Cristo está descendo do monte. Está passeando em nosso meio. E se você quiser ser curado, restaurado, Ele está aqui para operar esse milagre. Basta você crer. Amém? Basta você crer. Creia, porque nada é impossível ao Senhor. Jesus me ensina muito sobre essa questão de não estar indiferente e nem distante daqueles que o buscam. Lucas capítulo 5, é um trecho que eu gosto muito, versículos 29 e 32, vai falar sobre uma reunião, vai falar sobre algo que Jesus constantemente fazia, mas não era só porque Jesus gostava de festa. Não é só por isso. Jesus gostava de festa? Sim. Jesus era alegre? Sim. Mas todas as movimentações de Jesus, além da alegria, promovia também uma aproximação, promovia intimidade. E Lucas capítulo 5 vai contar um texto falando sobre Levi. Vocês todos sabem aqui quem que é esse homem chamado Levi? Vamos lá. Vocês já ouviram falar de Levi na Bíblia? Sim ou não? Acho que vocês esqueceram do começo, que vocês podem interagir. Vocês não lembram quem que era Levi na Bíblia? Não? E se eu falar para vocês, Mateus, vocês lembram? Ah, ficou mais claro, né? Então, Levi era o coletor de impostos, que posteriormente se torna Mateus. Porque quando Jesus restaura, Ele restaura por completo. E muitas vezes até o nome Ele muda. Então, Jesus, nesse trecho de Lucas capítulo 5, Jesus está em um banquete. A Escritura diz assim: então Ele ofereceu Levi, Mateus, um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com Ele à mesa. Publicanos e outros. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Uau! Jesus, quando Ele vem nessa terra, Ele começa a se relacionar com a criação caída, com a criação
pecaminosa. Porque os sãos, aquele que se acha são, aquele que se acha o bom, não precisa de ninguém para ressignificar a vida dele. Mas aqueles que entendem que são pecadores e que precisam da glória, da graça e da grandeza do Senhor, esse sim, o Senhor Jesus tem o prazer de restaurar. E eu fico me perguntando, quem é esse que come com os pecadores, que se assenta com publicanos? Quem é esse que torna pessoas impuras em pessoas puras, que chama os que estão perdidos e aprisionados para um lugar de libertação, para um lugar de liberdade? Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a raiz de Davi. Ele é o leão da tribo de Judá, que morreu sim, mas ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus Pai, está vivo hoje, operando milagres e maravilhas no seu e no meu coração. Aleluia! Isso tem que queimar no nosso coração. Isso tem que queimar no nosso coração, porque esse Senhor está neste momento ressignificando algumas histórias. Eu não conheço você profundamente, mas eu sirvo a um Senhor que conhece. Eu não posso não caminhar com você como eu gostaria, com mais proximidade, mas o Senhor Jesus, Ele faz isso. Jesus Cristo sempre está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para que uma pessoa, para que uma vida seja transformada. Ele sempre está no lugar certo. Como eu disse, nada passa desapercebido ao Senhor. Eu gostaria de compreender com vocês duas atitudes que eu consegui observar nesse texto sobre o leproso. Duas atitudes que eu consegui identificar nesse texto é que o leproso, ele teve uma determinação em buscar Jesus. Ele estava determinado. Ele compreendeu que aquela era a sua única oportunidade. Se ele não fizesse, ele ia continuar sendo o mesmo. O leproso demonstra uma determinação extraordinária quando ele busca o Senhor, apesar do seu isolamento, apesar da taxação que as pessoas davam para ele, apesar da maneira como ele vivia, apesar de estar sendo moído e quebrado pela sociedade, apesar de ter a sua vida colocada em um lugar de prisão, ele se desprendeu de tudo. Ele se desprendeu de tudo. E uma aplicação que eu compreendi, fazendo a leitura bíblica, é que a importância de perseverar em nossa busca por Cristo, não importando as dificuldades ou os obstáculos que nós possamos enfrentar. Nós temos que ter a determinação de buscarmos ao Senhor, de corrermos ao encontro do Senhor, independente de como nós estamos. A segunda característica que eu vejo através da vida desse leproso é que ele teve uma fé confiante na misericórdia de Jesus. Quando ele se aproxima de Jesus, ele expressa uma fé confiante. Ele cria que Jesus poderia curar, mas se ele quisesse, se o Cristo quisesse. Essa fé nos desafia a confiar plenamente na misericórdia, na graça, na bondade e no amor do Senhor. Afinal de contas, Ele tem misericórdia, Ele é misericordioso, Ele é grandioso. E quando Ele nos toca, Ele nos transforma completamente. Eu entendo que aquilo que o leproso fez foi se movimentar, correr, sair do seu lugar de conforto e se movimentar para a direção correta. Nem toda movimentação que eu e vocês
fazemos é correta. Afinal de contas, nem sempre quando damos um passo em alguma direção, nós estamos dando passos para a direção correta. Nós podemos estar nos movimentando, mas para lugares ruins. Mas nesta manhã, eu tenho convicção no meu coração que nós estamos aqui nos movimentando e nos movendo para a direção correta, que é para a presença poderosa e gloriosa de Jesus. Amém? Não se movimente se for para desonrar ao Senhor, se for para fazer com que o nome de Cristo não seja glorificado, não se movimente. Agora, se é para que Jesus seja adorado, seja exaltado, corra com toda a sua força. Corra com toda a sua força, porque Ele está logo ali, esperando por você. Martinho Lutero, um grande reformador, ele deixa uma frase muito importante sobre a questão da fé e do relacionamento com Deus. Então eu creio, eu vejo, eu observo que aquilo que esse leproso fez, demonstra, caracteriza esse texto, essa citação de Martinho Lutero. Ele diz assim: a fé é um relacionamento vivo com Deus, uma confiança firme e certeza de que Ele nos ama, e que por meio de Cristo, nosso pecado é perdoado e superado, e nos tornamos filhos de Deus. Esta verdade ressoa profundamente no relato da cura do leproso, onde vemos a fé como a chave para a restauração completa. Você concorda com isso? A fé, e somente a fé, pode ser a chave para uma restauração completa daquilo que o Senhor está fazendo e tem feito na minha e na sua vida. Irmãos, agora nós vamos fazer um trecho. Eu gostaria de trazer aqui 3 aplicações sobre aquilo que Jesus realizou. Nós falamos do leproso, nós falamos daquilo que este homem, em uma condição de afastamento, de solidão, de perca de sensibilidade, fez em busca da restauração, em busca do milagre. Agora nós vamos falar do médico dos médicos, que tem o poder para curar toda e qualquer situação. Para Jesus, não há nada que não possa ser curado e nem restaurado. Não há nada. Capítulo 8, verso 2, eu entendo que Jesus, Ele restaurou desse leproso a dignidade. Então Jesus devolve a dignidade desse homem. Capítulo 8, verso 2 vai dizer assim: e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus, quando Ele atende, para atender esse homem, Ele estava dizendo, Ele estava querendo dizer: olha, não importa se todos aqueles que estavam comigo no monte, não importa se toda a sua parentela, não importa se todos os seus amigos, não me importa se todos eles não querem restabelecer a sua dignidade e permitir que você se aproxime, eu quero. Então Jesus traz dignidade para esse homem, traz esse homem de volta, e faz com que ele realmente possa, a partir desse momento, experimentar as bênçãos de ter a sua vida digna novamente. Jesus não impede ele de se aproximar, e isso é glorioso. Como eu falei para vocês, as pessoas que eram acometidas de lepra, elas tinham que gritar: impuro. Elas viviam isoladas, afastadas da sociedade. Só que Jesus, nesse momento, Ele estabelece que o tempo de isolamento desse homem, o tempo em que esse homem estaria aprisionado, havia chegado ao fim. Jesus, quando
chega perto, Jesus quando nos toca, Ele nos tira de um lugar de prisão, de isolamento, de afastamento, e nos reaproxima, nos traz para perto dEle, dignifica a nossa vida, e faz com que a gente possa, de fato, voltar a sonhar. Afinal de contas, quem perde o desejo do sonho, praticamente perde tudo. Se você parou de sonhar, em algum momento da sua vida, em nome de Jesus, volte a sonhar. Volte a sonhar. Jesus entendeu que aquele homem já havia sofrido por longos e longos anos. Aqui a Escritura não diz se esse homem era casado, se tinha filhos. A Escritura ela não quis deixar registrado isso. Porque afinal de contas, o que adianta você ser casado, ter filhos, viver uma vida em uma possível comunhão com pessoas, mas não experimentar e não ter a comunhão com Deus? Não adianta de nada. Em primeiro lugar, nós temos que ter intimidade e uma verdadeira comunhão com Jesus Cristo de Nazaré, porque depois disso, a nossa comunhão com os nossos irmãos, isso sim será algo fácil, para que a gente consiga fazer. Então nós vemos que Jesus, Ele determinou que toda a vida de sofrimento, isolamento, que este homem havia passado, já estava com o fim decretado. A partir desse encontro, a partir desse momento, esse homem teve a sua vida completamente transformada. Nós vemos aqui um paralelo que eu gostaria de trazer para vocês. O que faz separação entre o homem e Deus? O pecado. É o pecado que faz a separação entre o homem e Deus. No Éden, a partir do momento da queda, toda a criação foi deformada. E quando Deus determina que se comeres do fruto, certamente morrerás. Deus não estava falando de uma morte física, mas pior do que morrer fisicamente, é morrer espiritualmente. E quando Deus fala que certamente morrerá, Ele estava falando que haveria uma separação de Deus, ou seja, não vale a pena viver separado de Deus. A morte em separação de Deus é abismo. Morrermos, como Paulo disse, que morrer é lucro, aí sim faz toda a diferença. Morrer em comunhão com Deus, com Jesus Cristo, aí sim nos garante a vida eterna. Mas quando o homem peca, quando o primeiro Adão peca, no jardim do Éden, ali é decretada a morte da humanidade. A partir de agora, toda a criação, toda a criatura estava deformada e os homens estavam mortos. Mas aí, aprove Deus, Jesus Cristo de Nazaré, o segundo Adão, que veio para restaurar essa comunhão da criatura caída, morta, desprezada, para que essa criatura agora pudesse ter vida e vida em abundância. Jesus Cristo de Nazaré, o segundo Adão, Ele veio para nos reaproximar de Deus, Ele veio para fazer com que o nosso afastamento e a nossa morte espiritual fosse cancelada, porque se agora vivemos pelo poder de Cristo Jesus. Nós já não estamos mais mortos, porque Cristo nos ressuscitou, nos trouxe para perto de si, e está transformando a nossa vida todos os dias. A nossa caminhada cristã, ao longo de toda a nossa vida, ela vai demonstrar
aquilo que Jesus Cristo de Nazaré está fazendo em nós. João 10:10, a Escritura vai dizer assim sobre o inimigo, sobre o diabo, sobre o pecado e também sobre aquilo que Deus e que Jesus quer. Ele vai dizer assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A partir do momento em que Cristo passar a ser o Senhor verdadeiro das nossas vidas, nós viveremos uma vida abundante. Se você tem o desejo de viver uma vida abundante, uma vida cheia da satisfação em Cristo Jesus, se aproxime dEle. Não perca a comunhão com Ele. Se por algum motivo você tem se afastado, se distanciado de Deus, esse movimento não é o melhor movimento. A melhor movimentação que você pode fazer é ir aos pés do Senhor. Um ponto que me veio à memória enquanto eu construía esse esboço, falando sobre a cura do leproso, eu me lembrei também de uma outra situação, de um toque. E esse toque também envolveu uma movimentação. Se nós temos, por um lado, Jesus tocando na criação, tocando no leproso e fazendo esse leproso se tornar puro, nós temos um outro milagre de Jesus, que é a criação tocando nele, a mulher do fluxo de sangue. Vocês lembram? Jesus, nesse trecho, ele toca no leproso, e não é um toque assim, tá, irmãos? A gente precisa entender isso. Não é um toque assim, ó, seja curado. Jesus não fez isso aqui, ó, seja curado, meio que correndo para não ser impuro também. Jesus, eu creio que ele abraçou esse homem, e da mesma forma ele está abraçando você nessa manhã. Eu creio que Jesus, quando ele toca esse homem, ele traz esse homem para perto de si e declara: se você estava impuro, agora o Cordeiro Santo de Deus te torna puro. Nós temos a mulher do fluxo de sangue, que também se movimentou, também viveu aprisionada, não em prisões de algemas, mas em prisão de isolamento, gastou tudo o que tinha para tentar se curar, mas não conseguiu. Existem situações, meus irmãos, que a medicina ela não pode alcançar. Louvado seja Deus pela inteligência que Ele dá aos médicos, mas nem tudo a medicina vai conseguir alcançar. Para muitas dores, para muitos problemas da nossa vida, somente Jesus pode resolver. Somente Ele tem o poder de resolver. E essa mulher, ela se movimenta em desespero, como sendo a sua última oportunidade. E ela toca a orla de Jesus. Ela não toca nem no corpo do Filho de Deus, ela toca na orla. E imediatamente, ela é curada. Jesus toca no leproso, a Escritura nos diz que imediatamente esse homem foi curado. A mulher do fluxo de sangue toca na orla de Jesus e imediatamente ela é curada. Isso demonstra algo poderoso para nós. Jesus não realiza a cura, a restauração e a libertação de maneira parcial. Quando Ele toca, ou quando Ele é tocado, a cura, o milagre, a restauração acontece na hora. Na hora, não é para depois, não é fracionado. Jesus, quando Ele começa, Ele cumpre. Quando Ele começa, Ele acaba. E se Jesus toca, não existe nada que fique parcial. Ele cura e restaura completamente. Aleluia, isso é poderoso. Nós vemos também que Jesus, em segundo lugar, quando Ele toca nesse homem, quando Ele se aproxima desse homem, Ele restaura a intimidade com esse homem. Ele restaura a intimidade. Mateus capítulo 8, verso 3 vai dizer assim: e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra.
imediatamente. João Calvino disse: sendo leproso, aqui que está o X da questão. O leproso, ele é uma tipificação, ele é um exemplo da raça caída. O leproso, ele é, na verdade, o exemplo da corrupção humana. E quando Deus toca esse homem, ele manifesta a sua graça, a sua bondade e o seu poder. Como eu disse para vocês no início do paralelo, o leproso, ele perde a sensibilidade. Vocês lembram? Ele perde a sensibilidade. E dessa mesma forma, o pecado. Quando nós começamos a cometer um pecado, nós pecamos aqui um pouquinho, obrigado. Nós pecamos um pouquinho, e a gente vai e peca mais um pouco, e daí a gente chora, se arrepende, que daí já não é arrependimento, aí é um remorso. Esse pecado, ele começa a corroer a nossa vida. E esse pecado começa a entranhar em nós, e começa a corroer a nossa vida, e ele começa a tomar proporções dentro de nós, e ele ativa em mim e em vocês o mesmo estágio de uma lepra avançada. Nós perdemos a sensibilidade, nós perdemos o temor ao Senhor, nós perdemos tudo isso. Então, esse leproso aqui, ele representa, ele tipifica a corrupção humana. A Escritura Sagrada, no livro de Romanos capítulo 3, verso 12, ele vai dizer assim aqui: não há um justo sequer, todos pecaram e destituídos, lançados fora, estão da glória e da graça de Deus. Todos pecaram. Às vezes, você entende assim: olha, eu tenho meus pecados, mas eu sou uma pessoa boa, eu peco, mas eu dou as minhas esmolas, eu ajudo os pobres, eu ajudo, eu tenho empatia pelas pessoas. Meu irmão, se você não viver uma vida constantemente rendida, prostrada e humilhada diante de Jesus, reconhecendo que somente Ele pode fazer por você e em você, você não entendeu o Evangelho. O Evangelho, ele não é para pessoas que acham que já chegaram ao ápice. O Evangelho é para pecadores que se arrependem e que entregam a sua vida constantemente como um sacrifício vivo ao altar do Senhor Jesus. Se todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Nós temos também Colossenses capítulo 2, que vai falar que, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. O diabo, quando o homem cai no Éden, havia um prescrito: a partir de agora, está morto, afastado de Deus. E se está afastado de Deus, o homem tem algo entranhado no seu interior, que é o desejo por se aproximar de um Deus. Se consequentemente, por causa do pecado, ele está afastado de Deus, a partir de agora, quem passa a tomar propriedade, quem passa a governar a vida do ser humano é o pecado. Mas Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15, o apóstolo Paulo vai dizer que, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, ele cravou na cruz, cancelando a nossa condenação e expondo ao ridículo o diabo. Por quê? Porque o Senhor Jesus jamais perdeu, nunca perderá, o governo dele nunca terá fim, o trono dele nunca será abalado, e ele continua estando assentado no alto e sublime trono. Já não há mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Se você tem que depositar a sua fé, depositar a sua vida, gastar a sua vida, gaste tudo na presença de Jesus.
gaste tudo, não economize nada, porque Ele não economizou. As gotas de sangue de Jesus, que foram vertidas na cruz do Calvário, Ele se derramou por completo. Não ficou nada nele. Ele se entregou completamente para fazer com que pecadores, como eu e vocês, tivéssemos a oportunidade de olharmos para Deus e chamarmos Ele de Pai. Se hoje nós podemos chamar Deus de Pai, é por causa do sacrifício da cruz. Esse sacrifício da cruz garantiu para mim e para vocês a vida eterna. E isso é glorioso. Meus irmãos, falando sobre Jesus restaurando a intimidade com esse homem. Alguém toca em uma pessoa que não é íntima? Ninguém. Nós não temos o costume de tocarmos em quem nós não somos íntimos, em quem nós não conhecemos. Mas Jesus permite uma intimidade com esse homem, e a partir do momento em que ele toca, a partir do momento em que ele recebe esse homem, traz esse homem de volta, ele está estabelecendo uma intimidade, não só com Jesus, mas também com a sociedade. Como eu disse, a Bíblia não fala se esse homem era casado, tinha filhos, mas esse homem nasceu de alguém, nasceu de uma mulher. Provavelmente ele tinha parentes, com certeza. Ele teria e estava vivendo afastado. Quando Jesus restabelece a intimidade, Ele está devolvendo esse homem para a sua família. Ele está devolvendo esse homem para os seus amigos, porque o pecado, ele nos afasta de Deus e nos afasta dos nossos irmãos. A pessoa, quando está vivendo um tempo tenebroso de pecado, onde ela está completamente contaminada com a insensibilidade, a intenção e a disposição dessa pessoa vai ser sempre se afastar. Afinal de contas, o afastamento, quando nós nos afastamos de alguém, nós não queremos nos expor. Quando nós nos afastamos de alguém, nós não queremos conflito, nós não queremos exposição, simplesmente nós queremos solidão, vivermos na solidão. E quando Jesus restaura a intimidade desse homem, Ele proporciona uma intimidade onde esse homem poderia, a partir de agora, abraçar e ser abraçado. Eu não acredito muito, porque pelo menos eu e minha família, nós não passamos por isso. Mas tem um dito curitibanês aí que vocês não gostam de se abraçar, é verdade? Estou vendo bastante gente rindo aí agora, acho que é os raízes aí que estão rindo. Tem um dito aí que fala que curitibano não gosta de abraçar, os venezuelanos gostam, né? Falam que os curitibanos não gostam de abraçar. Né, amor? Nós não tivemos esse problema. Nós não tivemos esse problema, porque desde o primeiro dia que nós chegamos aqui nesta igreja, que não era nem aqui, era lá nas Mercês, nós fomos abraçados por vocês, nós nos sentimos acalentados por vocês, viemos de muito longe, mas Jesus demonstrou o amor dele, estabelecendo uma intimidade e amizade com vocês. Então eu não conheço curitibano que não gosta de abraço. Se porventura você não gosta de abraço, vai se converter. Se você não gosta de se relacionar com as pessoas, vai se converter. Amém? Isso é urgente, hein, gente? É urgente. Quando nós somos cristãos, quando nós repartimos esse amor que Jesus demonstra para nós, a gente tem vontade de abraçar, a gente tem vontade de estar junto, a nossa vontade passa a ser o compartilhar, e isso é ser igreja. Aleluia, aleluia. Agora, pode ser que nessa manhã, escutando partes dessa mensagem que vocês estão escutando, e pode ser que você tenha saído da sua casa com a seguinte pergunta: olha, será que realmente Jesus me ama? E aqui, meus irmãos, eu não quero tornar essa palavra
uma espécie de motivacional, porque não é esse o foco. A palavra, quando ela é aberta, quando a Escritura é ministrada, quando essa palavra começa a ser pregada, ela não é uma palavra que vem do coach, ela não é uma palavra que vem do homem, ela é uma palavra que provém do céu. E essa palavra, ela tem o poder de dividir juntas, medulas, e ela sonda o nosso coração. Então você pode ter chegado aqui nesta manhã, dizendo assim: será que Jesus realmente me ama? Será que realmente Ele me ama? A resposta é muito simples: sim, Ele morreu na cruz do Calvário, portanto te amar. Deus provou o amor dele para com a sua criação, pelo fato de ter enviado Cristo Jesus para morrer quando nós ainda éramos pecadores. Ele não precisa que eu e vocês tenhamos uma atitude. A primeira atitude de amor sempre vai ser de Deus, sempre vai ser de Jesus. Então, se você chegou aqui nesta manhã por conta de tudo o que você tem vivido, eu creio que essa manhã é uma manhã de restauração e de salvação. Você pode ter perguntado no seu coração: Senhor, na sua intimidade, porque nós não nos conhecemos profundamente, nós não vivenciamos juntos constantemente, todos os dias. Então, às vezes, se torna tranquilo e fácil sermos cristãos dentro da igreja, dentro da instituição. O verdadeiro cristão, o verdadeiro homem e mulher que se arrependeu de fato, não é um homem perfeito, mas é um homem que sabe pedir perdão, que sabe se consertar, que sabe refazer o caminho de volta. Isso sim é um homem que compreendeu o Evangelho. E pode ser que você tenha chegado aqui nesta manhã com o seu coração pesado, desesperado e até com inquietações que ninguém sabe, somente você e Deus, que tem os seus olhos sobre todos. Se você tem vivido esse dilema na sua vida, saiba que Jesus está aqui, pronto para ressignificar, para restaurar e transformar a tua história. Assim como Ele fez com esse leproso, que no momento em que foi tocado, teve a sua vida completamente transformada. Esse mesmo Jesus está tocando agora no seu coração, transformando a tua história, ressignificando a tua alma. Esse Senhor, que é o Salvador das nossas almas, Ele está aqui pronto para restaurar-nos por completo. Não há nada que esse Senhor não possa fazer. Você pode ter pensado, ou estar pensando: o que eu fiz, ou o que eu faço, é extremamente grave. Saiba, tem cura para você. Saiba, tem restauração para você, tem vinho novo para você, tem recomeço para você. E isso não são os homens que podem proporcionar. Somente quem proporciona o vinho novo, a restauração e o recomeço é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Somente Ele tem o poder de fazer tudo isso. Jesus, Ele ama restaurar homens e mulheres que estão buscando a sua presença. Talvez você já não tenha força, talvez você já esteja lutando contra algo, vivenciando algo, assim como esse leproso, muitos e muitos anos vivenciando uma vida de uma separação de Deus. Mas Jesus Cristo, Ele está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tome meu jugo sobre si, e aprenda de mim, que sou manso
e humilde de coração, e então achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. É isso que Jesus está dizendo nessa manhã. Não importa aquilo que se passou até antes do dia de hoje. O que ficou para trás, ficou para trás. Se você está andando sobrecarregado, pesado, creia que Jesus está aqui para que você entregue esse peso, esse fardo, entregue tudo para que Ele possa restaurar a sua vida. Ele levou sobre si todas, não foram algumas. Jesus levou sobre si todas as nossas transgressões. Todas as nossas transgressões. O castigo da justa ira de Deus se recaiu sobre os ombros de Jesus, para que eu e vocês tivéssemos pleno conhecimento de que somente por meio da fé é que nós poderemos alcançar o trono da glória de Deus, porque nós não suportaríamos o peso do nosso próprio pecado, mas Ele suportou. Nós não conseguiríamos caminhar com o peso do nosso pecado sobre os nossos ombros, mas Ele caminhou. Nós não conseguiríamos nos reaproximar de Deus, mas Ele nos reaproximou. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome de Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja Teu nome, Senhor. Louvado seja Teu nome, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Senhor. Uma frase que o Senhor me deu, para resumir esse trecho de Mateus capítulo 8, ele vai dizer assim, e quando eu escrevi essa frase, eu me lembrei muito, para algumas pessoas sabem o que significa 17 de setembro de 2013, para mim. Nem todos sabem, mas alguns sabem. Alguns que estão aí sentados sabem o que significa essa data, 17 de setembro de 2013. A frase que o Senhor me deu é que Jesus é a fonte da restauração, que cura todas as feridas causadas pelo pecado, oferecendo perdão e renovação a todos os corações arrependidos. Hoje é um dia de arrependimento. Hoje é um dia em que o Senhor te trouxe aqui para que a sua vida fosse tocada por Jesus, assim como Ele tocou neste homem leproso, e ele foi limpo, ele foi restaurado completamente. Essa manhã eu tenho convicção de que Jesus tocará nas nossas vidas, transformará a nossa história, e nós seremos um testemunho vivo, poderoso da glória e da graça de Deus. Em terceiro lugar, Jesus tornou o que era impossível, possível. Verso 4 do capítulo 8 vai dizer assim: disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Agora eu te pergunto, um homem que recebe algo tão grandioso, tão poderoso, como que você acha que esse homem voltou para a cidade? Você acha que ele voltou assim? Rapaz, fui curado, tudo bem, estou limpo, estou restaurado, não tem... Você acha que ele realmente entrou desse jeito na cidade? Como que vocês acham que ele entrou na cidade? Eu fui curado, olha aqui! Começou a falar o nome das pessoas, começou a chamar... Eu não vou pular igual o pastor João, tá? Sai correndo. Eu deixei isso para ele, tá bom?
Ele entrou na cidade saltitando, correndo, pulando, alegre e falando tudo aquilo que Jesus falou para ele: ó, não fala, vai só e te apresenta ao sacerdote, oferece, entrega a oferta que Moisés pediu, para que seja de testemunho para o povo. Mas uma pessoa que é restaurada, que é curada, que é liberta, que é transformada, ela não consegue se conter. Não consegue, não tem como alguém que sabe de onde veio, que sabe o que fazia, que sabe para onde iria, no momento em que ele é encontrado por Jesus, tem a sua vida transformada, tem a sua vida ressignificada, é impossível que essa expressão não se torne algo grandioso. Afinal de contas, nós sabemos para onde nós iríamos se não fosse a bondade e a misericórdia desse Senhor. Nós estaríamos mortos, mas porque Ele nos libertou, porque Ele tornou aquilo que a lei dizia: tem lepra, tem doença, tem pecado, afasta. É impuro, afasta. A lei está dizendo isso, mas a graça, encarnada na pessoa de Jesus, andando sobre esse chão, faz. Enquanto a lei manda afastar, Jesus vem aqui, aproxima. Enquanto a lei mandava aprisionar, Jesus nos libertou do império das trevas e nos transporta diretamente para o reino da luz, para o reino da graça, para o reino da bondade. E isso é glorioso, isso é grandioso. Então esse homem e todos nós que de alguma forma fomos curados, restaurados por Jesus, nós temos sim que testemunhar, e o nosso testemunho vai impactar as gerações, e todos saberão que um dia nós estávamos aprisionados, mortos, isolados por causa dos nossos pecados, mas hoje, a partir de hoje, nós estamos livres, libertos, restaurados, com o nosso coração ressignificados, estamos diante da presença desse Senhor, podendo chamar a Deus de Pai. Você pode chamar Deus de Pai, você pode se relacionar com Jesus, você pode se relacionar em comunhão com essas pessoas que estão do seu lado, por causa daquilo que Jesus Cristo de Nazaré fez. É por isso que eu e vocês temos a oportunidade e o privilégio de caminharmos, de compartilharmos tudo aquilo que Jesus tem feito nessa igreja. Quantas pessoas estão sendo alcançadas por causa do meu e do seu testemunho? Quantas vidas estão sendo ressignificadas por aquilo que Jesus fez em nós e está fazendo através de nós? Porque quando nós somos salvos, quando nós somos libertos, nós fomos libertos para irmos também buscar aqueles que estão aprisionados, com a autoridade e o poder de Jesus. Amém? Quando Jesus toca na nossa vida, eu gostaria de chamar a banda. Quando Jesus toca nas nossas vidas, como eu disse, Ele não restaura parcialmente. Quando Jesus toca nas nossas vidas, Ele restaura nossas emoções, Ele restaura o nosso físico e nos restaura espiritualmente. Quando Cristo tocou na nossa vida, quando Ele tocou na sua vida, Ele te transformou por completo. Nessa manhã, enquanto você ouvia essa mensagem, se Jesus falou algo ao seu coração nessa manhã, se Jesus respondeu alguma de suas orações nessa manhã, se Jesus tem falado ao seu coração aquilo que precisa ser transformado e restaurado, Ele está descendo do monte. Ele está descendo do monte e está passando aqui. Está passando aqui.
Esse Senhor Salvador, que transforma, que chama perdidos ao arrependimento, que restaura o coração daqueles que não querem confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esse Senhor está aqui nesta manhã, e o poder dele é incomparável. Se você tem lutado contra algo na sua vida, e esse algo que eu quero dizer, meus irmãos, eu quero ser muito claro naquilo que eu estou dizendo. Se você tem lutado contra alguma área, contra algum pecado na sua vida, e o diabo tem se apropriado disso, e colocado você em um lugar de aprisionamento, de isolamento, não de correntes físicas que os homens podem ver, mas de algemas que somente o Espírito pode ver. Se você tem lutado ao longo da sua vida, ao longo dos anos, creia que Jesus está descendo do monte neste momento, está transformando a sua vida, e está disponível e disposto para que você o toque. Toque em Jesus agora, porque Ele também não se limitará e tocará em você. Ele está passeando em nosso meio, está tocando em algumas vidas aqui, está tocando em alguns corações aqui, Ele está transformando algumas histórias aqui, e a partir de hoje há um novo começo. Você não é aquilo que o inimigo tem falado que você é. Você não está nesse lugar, ou melhor, você não ficará neste lugar que o inimigo, que o diabo tem tentado te aprisionar. Venha para fora e seja tocado pelo poder de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Se coloque de pé, meus irmãos. Se coloque de pé. Esta manhã é uma manhã de salvação, de restauração. E eu gostaria que você cantasse com todo o seu coração essa verdade que homem nenhum poderia dizer, a não ser o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré.